Eu sou Evaldo Rosa, médico cardiologista, e hoje nós vamos estar tratando um tema de muita importância quando a gente trabalha, quando a gente pensa em longevidade saudável, que é a dieta anti-inflamatória. Para falar sobre dieta anti-inflamatória, nós vamos estar conversando hoje com a nutricionista Geisa Patrícia Reis. Geisa é nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento, especialista em intestino, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e vai falar para a gente sobre dieta anti-inflamatória e vai também dar algumas dicas práticas para a gente. Mas, Geisa, eu gostaria de fazer um comentário, né? Por que a gente falar de dieta anti-inflamatória? Qual o sentido? Hoje nós temos o conhecimento o quanto é importante o papel da inflamação crônica subclínica, da inflamação silenciosa nas doenças crônicas, nas doenças cardiovasculares, nas doenças neurodegenerativas. É importante que quem está assistindo, a gente entenda que a inflamação em si, a inflamação aguda, aquela inflamação que acontece quando nós temos, por exemplo, um trauma, uma situação aguda, é uma maneira de defesa do nosso organismo, uma maneira de defesa do nosso corpo, onde o organismo ele procura restabelecer seu equilíbrio através de um processo inflamatório. Essa inflamação aguda, na grande maioria das vezes, ela é benéfica e até necessária para manter a vida. Mas nós temos uma outra condição, que é a inflamação silenciosa, que é a inflamação subclínica, aquela inflamação que acontece sem a gente sentir nada e que, na verdade, hoje nós sabemos da grande relação da inflamação silenciosa com as patologias cardiovasculares, as patologias degenerativas, as doenças autoimunes, as doenças crônicas de maneira geral. Quando nós temos uma situação de inflamação crônica, uma inflamação silenciosa a longo tempo, o organismo libera substâncias que nós chamamos de citocinas, que são substâncias pró-inflamatórias, e essas substâncias podem levar a lesão, a comprometimento de vários órgãos. E hoje nós temos um objetivo aqui, conhecer um pouquinho da dieta anti-inflamatória, ou seja, trazer os alimentos para o lado bom, a gente aproveitar o lado bom, e para isso a gente precisa ter um pouco de conhecimento sobre isso. Por isso que nós convidamos Geisa, é um prazer, Geisa, estar conversando aqui com você. E aí eu queria que você começasse dizendo para a gente, é importante a gente saber o que é uma dieta anti-inflamatória, uma dieta inflamatória, aquilo que a gente deve evitar, como é que a gente deve se conduzir com isso? Boa tarde. Queria agradecer o convite de estar aqui para falar sobre esse tema tão atual, que tem se falado muito hoje em dia. A dieta anti-inflamatória, ela vai ajudar a diminuir a exposição do paciente a toxinas contidas na alimentação, e substâncias pró-inflamatórias também que contém nos alimentos. Quando a gente fala em toxina, a gente fala de ambiente, Então, são agrotóxicos que tem nas frutas, são os enlatados, os embutidos que tem conservantes, flavorizantes. Isso tudo aumenta a toxicidade do organismo e a gente precisa desinflamar. Aumentando a toxicidade, o que é que pode acontecer? É aquele paciente que sente dores de cabeça, que sente fadiga crônica, sente cansaço, dores articulares, que não correlaciona com a alimentação, Ele acha que foi por causa de alguma coisa que ele comeu, que ele está sentindo esse cansaço, que ele não dormiu direito, enfim, Nunca relaciona a alimentação ou a essa inflamação crônica. A gente fala também muito na nutrição que o ambiente hoje contribui para isso. Falando um pouco de obesidade e linkando a inflamação, a gente sabe, já é muito se falado, que a obesidade ela é uma doença inflamatória, E agora que se fala muito, que bate em todas as outras doenças crônicas, Artrite, lúpus, diabetes. Então, quando a gente fala de obesidade, o paciente obeso, ele tem muito tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele é como se fosse uma esponjinha. E quando ele está
em contato com essa toxicidade, quando ele consome esses alimentos, né, que tem mais toxicidade, ele guarda em maior quantidade. Então ele é mais inflamado. Isso não quer dizer que um paciente magro não possa ser inflamado, né? Quer dizer que o paciente obeso, por ter mais tecido adiposo, ele vai ficar mais inflamado. Eu só queria fazer um comentário que eu acho que é importante, você está colocando, muito importante. Porque até bem pouco tempo se imaginava que o tecido adiposo era só uma gordurinha que estava lá e que não tinha problema nenhum. Hoje a gente sabe e tem certeza disso, que ele armazena. Isso. Né? Ele armazena uma série de substâncias e muitas dessas substâncias elas realimentam, realimentam o processo inflamatório. Então, quando a gente está combatendo a obesidade, a gente está combatendo também a inflamação. Isso. E aí, quando a gente fala de inflamação e de ambiente obesogênico, são coisas simples que a gente não presta muita atenção, às vezes, que está trazendo essa toxicidade. Por exemplo, você vai tomar um café, vem num copo plástico, você está sendo contaminado por bisfenol A. Você vai a sua pessoa que te ajuda em casa, o seu funcionário, vai fazer um peixe assado no forno. Ela passa papel alumínio, você está tendo intoxicação por alumínio. Olha, e só um adendo, o que a gente tem encontrado de pacientes, às vezes com distúrbios cognitivos, com níveis de alumínio muito alto, você é muito elevado. Outra coisa que a gente não liga muito, desodorante. Desodorante tem muito alumínio. E aí, às vezes, você vai tirando tudo do paciente e quando vê o desodorante que ele está usando é aquele desodorante 72 horas, 48 horas de proteção, né? Mas o alumínio está lá altíssimo. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas e coisas simples, né? Do dia a dia. Um cheirinho que você põe no carro, aquilo tem toxina e ajuda a aumentar a inflamação. Então, além desse ambiente que a gente chama, né, de inflamatório, de obesogênico, tem também a alimentação, né, que tem substâncias pró-inflamatórias, que a gente estava falando, né, que é os enlatados, os embutidos, que tem conservantes, flavorizantes. A gente pode falar também de o excesso de oleaginosas, né? Quando a gente fala que o alimento ele é inflamatório, não é eu comi uma castanha do Pará, até porque tem benefícios. A gente está falando do excesso, né? A gente fala do glúten também, que é inflamatório, da lactose também, que é inflamatória. E a gente não está falando aqui que é para sair todo mundo tirando glúten e lactose da alimentação. Pelo contrário, né? Depende muito. Então você precisa procurar um profissional, um médico, um nutricionista para fazer esse acompanhamento, até porque tem exames bioquímicos que confirmam essa inflamação, né? A gente está falando de inflamação, de expositores, a gente tem também o lado bom disso da alimentação, que tem alimentos também que melhoram essa inflamação, anti-inflamatórios. Mas antes de você entrar nos anti-inflamatórios, me fale, o açúcar, a glicose, a frutose, como é isso? Esclarece pra gente. Não, o açúcar refinado ele é altamente inflamatório. Eu acho que se a gente fizer uma conta assim, quantos quilos de açúcar se consome na casa de cada pessoa. E a gente fizer essa conta por ano, vai ser que é altíssimo. Altíssimo. Refrigerante. Refrigerante. Né? Refrigerante, que eu esqueci de falar, que é bem inflamatório, refrigerante, né? E a frutose? A frutose depende. O que é a frutose? Diga a frutose. A frutose é o açúcar que contém nas frutas. Então, a frutose não é inflamatória, é um açúcar natural. Só que as pessoas hoje estão com frutose. Peraí. Tem uma palavra que o povo usa que é tipo um bullying, né? A fruta, que não pode comer mais fruta, né? Que fruta é proibido. Pelo contrário, tem alguns nutrientes nas frutas, contidos nas frutas. Até quando a gente faz uma desintoxicação, por exemplo, para o paciente obeso, para qualquer outro paciente que tem alguma doença crônica, a gente precisa fazer uma desinflamação. Esses nutrientes contidos nas frutas, a gente precisa dele para poder eliminar essa toxina. A gente não pode pegar um paciente e fazer uma desintoxicação de forma imediata se a gente não preparar ele para poder eliminar aquilo, né? Para não ficar na corrente sanguínea. E você falou outra coisa aí que é muito importante, que hoje é a base, a quantidade de plásticos que a gente usa em tudo. Você vê quando você sai com um carrinho, vai chegar no caixa no supermercado com o carro, a quantidade de sacolas plásticas. E aqueles alimentos que estão ali, né, envolvidos no plástico, é evidente que passa muito material desse plástico, bifosfenol A e outros materiais também, que são danosos ao nosso organismo. Então é uma coisa que a gente também precisa ficar atento. Eu quando estou conversando com meus pacientes, eu até
falo muito para eles sobre isso, veja como é que o seu carrinho de supermercado chega no caixa, porque a gente tem uma ideia até, né, de como está isso, porque quanto mais os alimentos processados, os alimentos industrializados, né, mais você tem uma dieta inflamatória, pró-inflamatória. E a dica para você ter boas escolhas no supermercado é não ir com fome. Se você for com fome, você vai comprar um monte de bobagem. Essa eu não sabia. Você tem que ir no horário depois que você se alimentar, né? Ou depois... Essa dica é importante. É importante, viu? com certeza. Sempre de estômago cheio para você saber escolher. Que se você tiver com fome, vai escolher um monte de guloseima, um monte de coisa errada. Mas você falando do outro lado, né? Dos alimentos que beneficiam, né? Que são anti-inflamatórios. Isso, né? Aí a gente tem aí o ômega 3 que ajuda, que é altamente anti-inflamatório. Me fale aqui, explica. Nós temos vários tipos de ômega 3, ômega 6, ômega 7, ômega 9, vários tipos de ômega, mas nós temos dois que são dois pilares. O ômega 3, que tem um papel anti-inflamatório, e o ômega 6, que é inflamatório, pró-inflamatório. Me fale um pouquinho, como é que a gente sabe se a gente está ingerindo muito um ou outro? Como é que a gente, o cidadão, a pessoa comum, que não é da área, que ele vai ter esse conhecimento? Dá umas dicas aí pra gente. O ômega 6 a gente acha facilmente na alimentação. O ômega 6, fácil. 6. O ômega 3, que é aquele que a gente até suplementa no paciente, que é o que é mais difícil de encontrar na alimentação de forma pura, né? A gente encontra o ômega 3 aonde? Na sardinha, no atum, no salmão, em alguns grãos, alguns cereais, a linhaça, a chia, gergelim. Só que a quantidade que tem para a gente tratar uma inflamação, né, a gente teria que consumir de forma mais exacerbada ou diariamente uma quantidade, né, legal. Só que o paciente não quer ficar o tempo todo uma alimentação à base de peixe, né, comer todos os dias o peixe. Acaba enjoando, então é melhor comer um pouco sempre do que enjoar e não querer comer mais. Então o que é que a gente faz? A gente suplementa. Só que a gente tem que ter cuidado com o ômega 3, que vende no mercado de forma, né? Às vezes você prescreve ômega 3 para o seu paciente, ele chega lá na farmácia, tem um em promoção, né? E aí a pessoa que está lá, né, fala assim, não, leve esse daqui, que tem o 3, o 6 e o 9, esse é mais completo ainda. E aí, consumindo esses 3 tipos de ômega, né, o 3, o 6 e o 9, como o 6 a gente acha bem fácil na alimentação, ele vai acabar se inflamando. E tem que ter cuidado também, que quando a gente vai comprar um ômega 3, comprar o que está prescrito, né? Porque não é todo o ômega 3 que tem o selo livre de metais pesados, de purificação, né? Você falou duas coisas aí, ó. Na compra do ômega 3, tem duas coisas importantes. Isso. Ele é os metais pesados. Os metais pesados. E você vê lá no rótulo, ele vai procurar ver lá pequenininho, né, se ele está livre de metais pesados. Livre de metais pesados. E tem o selo, né, que é o IFOS. Isso. Que tem livre de metais. Tem vários selos, né, que mostra pureza, que mostra. Mas o livre de metais pesados é um dos mais importantes, porque não adianta você estar consumindo um ômega em cápsula e estar se inflamando, porque a intenção é desinflamar. Se ele tem metais pesados, você vai estar se inflamando, né? Aqui no Brasil, a gente tem duas marcas muito boas, né? Alguns pacientes se queixam de desconforto gástrico quando consomem o ômega 3. Aí a gente tem que ver a forma com que essa gordura está armazenada na cápsula. Quando está em forma de triglicerídeos, a gente diminui mais essa sensação de desconforto e não fica aquela regurgitação, né? Como o povo fala assim, arrotando peixe, né? Com gosto de peixe na boca. A cápsula que tem de 1000 miligramas de ômega não quer dizer que contém 100% de ômega 3. Por isso que é importante seguir a receita, né? Se você vai comprar um ômega 3 é caro. Se for barato, não é de qualidade. Não é de qualidade. Então, a quantidade de ômega 3 na cápsula varia de 15 a 60 gramas, né, de ômega. A gente tem 2 aqui que é fácil de encontrar no Brasil, de qualidade boa, que é o Supra Ômega e o Ômega 4, né? O Supra Ômega ele tem 60% de ômega 3 e o Ômega 4 tem 55%. Todos os dois têm vitamina E, né? Para ajudar a estabilizar e melhorar a absorção. Então, são bacanas, mas a dosagem vai depender do profissional que está te atendendo para prescrever. Aí, assim, o importante é seguir a receita. Se quiser trocar, não troca. Uma coisa importante que você colocou ainda em relação aos ômegas é porque nós temos o ômega 6, que é pró-inflamatório, o ômega 3, que é anti-inflamatório. Então, o importante é como está nossa alimentação
em relação à proporção que a gente está ingerindo, não é isso? Então, na verdade, a gente precisa ingerir uma quantidade maior de ômega 3. O que isso hoje é muito difícil apenas pela alimentação na nossa cultura, no nosso país, os tipos de alimento. Por isso que se faz muita suplementação com ômega 3. O ômega 9 também, que é o do abacate. Que é o do abacate, que é uma gordura monoinsaturada. Ele também ajuda a diminuir a inflamação. E olha que é uma fruta que a gente tem muito e que a gente às vezes consome pouco. Mas sabe o que é? O pessoal ainda tem aquela cabeça. Eu atendo muita paciente que fala assim: o abacate não engorda? Eu não como abacate não, que o abacate engorda. O abacate é gordura. Boa. É gordura, mas é gordura boa. E a gente tem que acabar um pouco com isso, que se passou ao longo do tempo, que toda gordura é ruim. Não, nem toda gordura é ruim. Você tem a gordura ruim, mas você tem a gordura boa, e a gordura é essencial. É essencial, e às vezes essa gordura boa é que vai te ajudar a emagrecer. Né? Então é importante, a gente já falou de várias coisas aqui anti-inflamatórias, né? O ômega 3, o ômega 9 que contém no abacate. As outras frutas, por exemplo, as frutas coloridas, as frutas vermelhas, amarelas, elas são realmente anti-inflamatórias? As frutas amarelas, as frutas cítricas, elas são antioxidantes, né? Consecutivamente ajudam no processo de desintoxicação. As frutas bem pigmentadas, né? O morango. Bem pigmentadas, bem coloridas. Com a casca bem vermelha, bem pigmentadas. Certo. Uma uva, uma amora, um mirtilo. Essas frutas, né, bem com cores mais fortes, elas são ricas em polifenóis. E os polifenóis são potentes antioxidantes. Então vale a pena, né? A gente não consegue tão fácil, né, por aqui, mas a gente consegue de forma congelada. E é importante pensar nessas frutas orgânicas, porque senão você vai estar aumentando a inflamação, porque aí vai estar cheio de agrotóxico, né? Então consumir essas frutas, quem tiver acesso, e comprar elas frescas, porque hoje as feirinhas orgânicas, né, estão tomando conta, estão pegando espaço, né, e quem não tiver, comprar orgânico mesmo, congelado, e aí pode fazer um suco, pode fazer uma geleia. Isso e tem algumas frutas que são um pouco mais comuns aqui, que podem não ter o mesmo potencial de polifenóis, mas também tem goiaba, melancia, mamão, né? Jabuticaba. Perfeito. Né? Então, olha, a gente está falando coisas que a gente tem aqui também. Isso. Né? Aí que você pode fazer uma outra opção, né? Geleia de jabuticaba, você pode fazer um chá da casca da jabuticaba, que você vai ter muito antioxidante. E aí quando a gente fala em antioxidante e inflamação, a gente está falando de doenças. Mas pensando naquele paciente que não é doente, a gente pode fazer um plano alimentar anti-inflamatório para um paciente que queira rejuvenescer, que queira melhorar a produção de colágeno. Porque tem uma coisa importante que a gente precisa dizer, isso aí interessa muitas pessoas. Nada adoece mais do que a inflamação silenciosa. Isso. E essa inflamação, ela não começa de um dia para o outro. É diferente da inflamação aguda, que eu falei no início. Quando você toma um corte, tem um trauma, que tem todo aquele processo, incha, fica doendo, aquilo é agudo. Isso. A inflamação crônica, a inflamação silenciosa, não, ela acontece sem dar aparentemente sintoma nenhum. E leva aí 20, 30 anos. Aí vai surgir uma doença cardiovascular, vai surgir uma doença neurodegenerativa lá na frente, vai surgir uma doença autoimune, em que a inflamação não é que ela seja a única causa, mas que ela tem um papel muito importante. Então, combater isso é importante. E hoje em dia, aquilo que se falou há pouco, a gente já tem os mecanismos também para avaliar como é que está o seu perfil inflamatório, que isso é muito importante. Então, eu acho que é muito importante isso, Geisa. E agora você dá uma dica prática para a gente aqui das coisas. A gente vai fazer agora um suco rico em polifenóis, rico em antioxidante, que tanto ajuda a melhorar a inflamação, como ajuda a rejuvenescer. Bom, então dando continuidade, né, à receita prática, a gente está colocando aqui um pouquinho de água de coco, que tem o ácido láurico, que é ótimo para a imunidade. As frutas ricas em pigmentos que a gente falou, né, que tem uva, bem simples, que você acha em qualquer lugar. Coloquei sem caroço, que a gente não precisa coar, que a gente já fica com a fibra da casca também. Amora. Vai ficar linda essa cor, viu? E morangos. Uau! A gente pode colocar também aqui o óleo de coco, quem tiver em casa, pode botar uma pitadinha de açafrão, né? E gelo, tá? Se a fruta já estiver congelada, não precisa pôr o gelo.
ficou maravilhoso. Oh. Quem vai tomar é você, doutor Evaldo. Experimentar. Ótimo. 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 E com potencial também anti-inflamatório, né? Muito. E saudável. Ótimo e saudável. Ótimo e saudável. O que a gente precisa? Trazer os alimentos para nos ajudar nesse objetivo que é a longevidade saudável, né? Que é a prevenção. E quando a gente está diante de alguém que já tem instalado a doença crônica, que a gente possa diminuir, melhorar, mas usando a alimentação, usando a nutrição, usando o profissional da nutrição. Isso é muito importante. Ah, que bom. Obrigada, é isso aí. Espero que vocês gostem. A gente vai disponibilizar mais umas 2 receitas. Essa aqui é só uma amostra, né? Uma coisa prática e rápida. E aí a gente vai disponibilizar para vocês experimentarem e depois comenta lá e diz se gostou.